Salve galera do YouTube, Roberto Mendonça aqui com vocês para mais um vídeo aqui da nossa série sobre as toxicomanias, nosso segundo vídeo, o primeiro que a gente vai efetivamente entrar aqui, né, no assunto das toxicomanias, hoje falando sobre o Freud, igual a gente já tinha comentado. Vamos lá? Vamos direto ao ponto? Beleza. Hoje a gente vai tratar então de um dos textos freudianos, né? Esse texto fala de alguma forma aí dessa relação de um sujeito com a intoxicação, como vai dizer o Freud, tá? Mas nós vamos falar de um texto ainda mais inicial ainda, que ele se chama Sobre a Mais Geral Degradação da Vida Amorosa, um texto de 1912, tá? Na edição Standard da Imago, ele está como Sobre a Tendência Universal à Depreciação na Esfera do Amor, tá? É o título que está lá na edição Standard. Mas antes de tudo, vamos lá, eu queria localizar esse texto aqui, fazer algumas pequenas advertências sobre essa questão geral aqui do Freud. Vamos lá. A época em que o Freud escreveu esses dois textos, tanto esse aqui da questão do amor quanto o mal-estar na cultura, tá aqui, ou seja, no primeiro terço ali do século XX, a gente ainda não pode falar efetivamente de toxicomania, tá? Ainda que a gente tivesse ali pessoas que fizessem um uso severo de alguma substância, né, a gente não vai falar de toxicomania nesse contexto. Nem existia essa palavra, pelo menos como a gente pensa aqui na psicanálise. É que a toxicomania tem muito a ver com o nosso capitalismo atual. Isso a gente vai ver quando a gente estiver falando lá na frente, a gente vai falando sobre o discurso capitalista, ok? E aí a gente vai conseguir entender mais sobre isso. Então, por enquanto, a gente vai ver o Freud falando de um bebedouro e da garrafa, do casamento com a garrafa, a gente vai ver pessoas assim que são alcoólatras severos, mas a gente não vai falar necessariamente de toxicomania, pelo menos não esta palavra. Tudo bem? Vamos então. O Freud, nesse texto aqui, sobre a mais geral degradação da vida amorosa de 1912, ele é o segundo de 3 textos de uma coletânea que vai se chamar Contribuições à Psicologia do Amor, tá? São 3 textos que o Freud escreve nessa época, que ele vai tratar dessa questão do amor. Os outros 2 textos, o primeiro é sobre um tipo especial de escolha objetal no homem, e o terceiro é o tabu da virgindade, tá? Então esses 3 textos são textos bacanas, bem interessantes do Freud, tá? Mas a gente vai trabalhar aqui o segundo texto, tá? E esse texto de nosso interesse, nele tem um trecho em que o Freud diz de um casamento feliz entre o bebedor e a garrafa. Tá, eu vou ler esse trecho para vocês como um todo e depois a gente volta para discutir. Pensemos, por exemplo, na relação daquele que bebe com o vinho. Não é verdade que o vinho sempre oferece ao bebedor a mesma satisfação tóxica que na poesia tantas vezes foi comparada com a satisfação erótica e que também pode se comparar a do ponto de vista da concepção científica? Alguma vez já se ouviu falar que o bebedor precisa constantemente trocar de bebida porque beber sempre a mesma logo não vai ter o mesmo sabor? Ao contrário, o hábito sempre estreita cada vez mais o laço entre o homem e o tipo de vinho que ele bebe. Acaso sabemos, sobre o bebedor, de uma necessidade de ir a um país no qual o vinho seja mais caro ou que a fruição do vinho seja proibida para que sua satisfação decrescente possa ser auxiliada pela interpolação destas dificuldades? De maneira alguma. Se ouvirmos o que dizem os nossos grandes alcoólatras, por exemplo, Buckley, sobre a relação com o vinho, ele soa com a mais pura harmonia, como modelo de um casamento feliz. Por que será tão diferente a relação do amante com seu objeto sexual? Tá, esse é o trecho do Freud que nos interessa. Vamos à discussão aqui. Parece haver, então, nessa relação do amante com seu objeto sexual, uma diferença da relação, né, nessa relação entre o bebedor e o vinho, que é a relação que o Freud está falando. São posições diferentes de um sujeito como objeto. É importante a gente prestar atenção que no iniciozinho desse parágrafo, eu comecei do meio do parágrafo, que no iniciozinho dele o Freud está falando da satisfação de nossas pulsões orgânicas, tá? Ele vai colocar com essas palavras aqui, organische Triebe, e ele também vai estar falando de um possível impedimento da satisfação dessa pulsão.
Ou seja, que em momentos em que algo dessa satisfação está impedida, talvez a gente consiga ter mais prazer ainda na satisfação. Tá? Vamos com calma, vamos ver então. A questão é a seguinte: no caso de satisfação ou do impedimento da satisfação dessa pulsão orgânica, a parte psíquica dessa mesma pulsão decai em valor ou não? Ou seja, quando eu não posso satisfazer uma determinada pulsão, aquilo está difícil, aquilo vale mais para mim, tenho mais prazer ao satisfazer essa pulsão? Ele vai tratar, por exemplo, da fome. Tá? No caso de faltar comida, escassez de alimentação, o Freud diz que o que acontece? Vão se apagar todas as diferenças individuais e surgem então manifestações uniformes de uma pulsão não apaziguada. Né? Você vai ver que não interessa mais se eu sou mais forte ou mais fraco, mais rico ou mais pobre. É fome. Tenho que matar a fome, qualquer um. Precisamos matar a fome. Há uma satisfação que não está apaziguada e aquilo precisa se resolver rápido. Sim, no caso da fome, quanto mais a fome aumenta, né, quanto menos a gente tem a possibilidade de nos alimentarmos, mais a importância psíquica dessa pulsão vai se apresentar. Cada vez mais a gente pensa em comida e cada vez menos a gente pensa em outras coisas. Sim? À medida que a fome vai aumentando, a fome vai aumentando, a fome vai aumentando, a gente só pensa em comida. E obviamente a gente nunca pensa numa salada de alface, né? A gente sempre pensa numa lasanha, uma bela macarronada. A pulsão não tem um objeto tão claro nunca, né? Ela sempre dá voltas aí ao redor dos objetos. Assim, esse prazer também na hora que eu satisfaço vai ser maior ainda. Sabe aquele primeiro copo de água que você bebe quando você está com muita sede? Você pega água geladinha e toma aquele primeiro, como é bom, não é? Tá vendo que tem um prazer maior? No caso do sexo, parece haver algo ali da pulsão que não se satisfaz. E por isso pode ser que o amante busque sempre a satisfação em outro objeto, ou mesmo em formas distintas de se satisfazer com o mesmo objeto. A gente vê isso aí em pessoas que traem constantemente, não conseguem manter o mesmo parceiro, e eles sempre têm que ficar buscando um outro parceiro, ou sempre buscando uma fantasia diferente, um lugar diferente. Né? Então tem muito disso, das fantasias, dos jogos sexuais de alguns casais, porque senão a coisa fica monótona e parece que o sexo não satisfaz mais. Ou né, essas pessoas aí que traem muito, ou então até de pessoas que têm relacionamentos abertos. Tá vendo? Parece que o sexo tem isso de nunca se satisfazer e a gente precisa sempre estar correndo atrás de algo diferente. Né? Tá vendo a questão do amante com seu objeto sexual? Tá. Mas e a relação do bebedor com a garrafa? Será que é a mesma coisa? Não, né? Parece que tem algo da exclusividade. Como o próprio Freud disse, né? O hábito sempre estreita cada vez mais o laço entre o homem e o tipo de vinho que ele bebe. Não tem aquilo, eu gosto de tal cerveja, então eu bebo sempre a mesma cerveja. Tem um cantor famoso aí que só bebe Brahma. Né, Zeca Pagodinho? Estamos aí, teve todo um problema uma vez que ele fez uma propaganda para uma outra cerveja e depois aquilo lá gerou até uma piada. Né? A pessoa gosta sempre da mesma, né? Esse é o sentido do casamento feliz que o Freud está dizendo, né? É um casamento que não parece ser necessária a traição, nem um relacionamento aberto, né? Não pensa assim, eu não preciso trair a minha garrafa de cerveja com outras marcas de cerveja. Eu não preciso ter um relacionamento aberto com várias garrafas de cerveja ou várias garrafas de vinho. Eu tomo sempre o mesmo tipo, né? E assim, cada vez o mesmo vinho, a mesma cerveja, sempre da mesma forma, na mesma temperatura, se possível o dia todo e assim por diante, né? Tem toda uma questão também da intensidade, né? O casal no sexo, o pessoal faz sexo, aí, foi bom para você, foi bom, vou dormir, vira pro lado e dorme. A bebida não, eu bebo mais uma, e mais uma, e aquilo cada vez parece que satisfaz ainda mais, né? Que bom, foi bom, vou mais uma, sim, que bom, mais uma. Tá vendo? É um casamento que não tem igual, não é isso? Também não é necessário aqui para o bebedor ele ir para um lugar onde seja proibido beber o vinho ali, ou a cerveja, ou o que for,
pareça mais gostoso, né? A embriaguez é a mesma, ela não é mais prazerosa porque foi proibido de beber, né? Ah, é lei seca, estamos proibidos de beber. Nossa, agora sim é que é mais gostoso a cerveja. Tomei ela e ela ficou mais gostosa. Não, é a mesma cerveja, a embriaguez é a mesma. Aquele que realmente ali é um bebedor, como diz o Freud, ele vai continuar na mesma. Sim? O prazer parece ser sempre o mesmo e cada vez mais aproxima o bebedor da garrafa. Quanto mais ele bebe, mais parece que ele quer beber. E cada vez mais ele parece se afastar dos demais objetos. A família, o trabalho, os amigos. É assim, ele vai se afastando e cada vez mais ele está só para a sua garrafa. Olha que casamento mais feliz. Parece que o Freud já vislumbrava, né, algo que estava por vir ali no horizonte, né? Mas ainda é cedo ainda para a gente falar de toxicomania. De toda forma, a gente ainda pode falar de mais um tema do Freud muito importante no nosso próximo texto, que é a questão da intoxicação. Mas aí já é tema para o nosso próximo vídeo, ok? Por enquanto a gente fica hoje nesse nosso casamento feliz. E até o próximo vídeo, nossos pedidos de sempre. Dá o seu joinha, curte aí, se inscreve no canal, ativa o sininho, toda sexta aí a gente tem um vídeo novo no final da tarde, tá? Compartilha, comenta com seus amigos, deixe os seus comentários, não esqueça de deixar seus comentários, estamos fazendo uma série só de resposta aos pedidos, né? aos temas que interessam a vocês. Então, deixe seus comentários, a partir daí que a gente conversa. Se não quer deixar o comentário aqui no YouTube, procura a gente nas redes sociais, deixa lá também, manda uma mensagem, a gente pode ir conversando também por lá, Instagram, Facebook, Twitter, todas elas aí, ok? Não deixe de visitar o nosso site, psicanalisafins.com.br, sobretudo a nossa guia cursos, estamos aí com o nosso curso Fundamentos da Psicanálise de Freud e Lacan, com o seu terceiro módulo já disponível. Estamos propondo agora uma nova forma de curso também, paralelo a esse Fundamentos da Psicanálise de Freud e Lacan, que é um curso síncrono, um curso por reuniões, né, virtuais, e o primeiro vai ser, a estreia vai ser sobre a relação da psicanálise com a linguística, ok? Então, até lá, nos encontramos por aí. Grande abraço, valeu!